Então vamos agradecer a Deus pela continuidade do nosso estudo e dizer da felicidade de podermos participar do compartilhamento de conhecimentos. Que possamos, Senhor, com essa alegria, emanar vibrações para todos os necessitados, conhecidos, desconhecidos, da rua, os drogados, os recém-desencarnados, mas acima de tudo, os necessitados, Senhor, das tuas bênçãos, porque tu sabes o que cada um de nós necessitamos, seja em nossa família, nossa casa, ou as necessidades que estão fora, Senhor, no mundo espiritual. Abençoa a todos e que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe nesse estudo de hoje. Que assim seja. Obrigada à presença de todos. Boa noite, Jana. Seja muito bem-vinda. E que nós realmente possamos dar continuidade ao brilhante estudo que foi feito anteriormente, só que agora direcionada à questão dos filhos, das crianças. E o tema de hoje, como nós vimos ali no banner, é um que quase ninguém passa ou conhece, né, gente? Os filhos difíceis e ingratos. Sempre costumamos dizer que não tem escapatória. Ou fomos, ou teremos. Ou conhecemos. Como agir com a orientação que recebemos. Vamos ver o que Walter Barcelos nos repassou para relembrar tantos estudos já feitos nesta área. E ele começa com o Evangelho segundo o Espiritismo, nas palavras de Santo Agostinho. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas as dos filhos para com os pais têm um sentido ainda mais odioso. E isso vivenciamos, né? Nós vermos alguém agindo de uma maneira ingrata já nos bala o pensamento, o coração, e acreditamos que aqui nós já tenhamos visto, presenciamos a ingratidão de alguém. Isto, se não formos os próprios a sermos o ingrato ou a recebermos esta ingratidão. Mas quando vemos de filhos para com os pais, balança muito mais, né? Faz com que pensamos muitas das vezes assim: nossa, aquela mãe se dedica tanto, faz tudo por aquele filho, só como ele o trata. Como é tratada por cada um deles? E será que fazemos uma oração por eles? Ou entramos na listinha daqueles que também condenam? Ou questionamos a justiça de Deus? Vejamos o que Walter tem a dizer desta frase de Santo Agostinho. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos maiores crimes morais que se cometem contra o próximo mais próximo. Não há retribuição com serviços de amor para com aqueles que fizeram tudo de bom a partir dos primeiros instantes do berço.
ato abominável é fruto apodrecido do egoísmo. Não demonstra um pingo de amor pelos pais que se desdobraram pela vida dos filhos. Os filhos mostram como estão endurecidos seus corações, porque não sabem responder com carinho e cuidados especiais aos próprios pais já idosos e deficientes fisicamente. Os filhos educados nos princípios cristãos de amor a Deus e amor ao próximo jamais irão cometer o ato abominável da ingratidão. Sobre a temática da ingratidão, selecionamos para nossos comentários alguns textos de autoria do Sábio Espírito em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, a ingratidão dos filhos e os laços de família. E essa parte, esse título, nos faz remeter ao pensamento a necessidade desses laços, ao trabalho que devemos desenvolver junto a esses filhos, junto a essas crianças. Porque essa ingratidão, muitas das vezes, não todas, mas ultrapassam os muros das casas, vão parar nas escolas, nos comércios, nos vizinhos. Se limitam aos lares. É muito difícil, mas há o caso daqueles que comentam: fulano, oi, a Lúcia, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso pequeno estudo. Não nos esqueçamos, hein, gente, aproveitando esse parênteses, que o estudo é participativo. Então vamos todos compartilhar sobre o tema, sobre o que estamos trabalhando aqui agora junto com Walter Barcelos. Bem, algumas vezes, muito esporádicas, vemos que alguns trabalham assim: oi, Luísa, seja bem-vinda. Somente com os pais dentro de casa. E são até bons na escola, bons na rua, que a gente fala: nossa, fulano não tinha ideia que seria capaz disso. Uma maioria leva esse tipo de comportamento para os outros locais, para as ruas, para as escolas, comércios em gerais e para o restante da família, seja próximo ou distante. Então, temos que pensar nessa questão da nossa responsabilidade perante essas atitudes, perante essas pessoas que agem dessa maneira. Lembrando-nos sempre que são crianças no momento atual, mas com vivências anteriores, com experiências trazidas de anos e anos em outras e outras encarnações. Pensemos nisso antes de condenar ou antes de fazer qualquer tipo de comentário sobre essas atitudes. E Walter Barcelos continua falando: reencontro com credores e adversários. Só um instantinho, Nina. Meu filho é muito mais velho do que eu. Nossa, como a gente tem isso nas famílias, né? Hoje, então, temos crianças, é isso que íamos comentar. Temos crianças que nos dão lições de inteligência trazidas maravilhosas, né? Mas mesmo assim, Cris, devemos trabalhar sempre, porque muitas arestas ainda podem aparecer ou poderão ser relembradas por aqueles amiguinhos que ainda não encontraram a luz e as bênçãos divinas. Por isso devemos cercar os nossos filhos ou as nossas crianças em geral com as experiências do amor e da moral. Porque a inteligência nem sempre
é muito bem acompanhada nesse mundo, né? Tanto do lado espiritual quanto do material. Trabalhemos sempre com eles. Mas voltando aqui ao que já foi digitado. Enfim, depois de alguns anos de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas, permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Assim continua Santo Agostinho, no item 9 do capítulo 14, já citado acima. E Walter nos esclarece. O processo reencarnatório é difícil e doloroso para as almas endividadas com as leis divinas. Fatalmente, o espírito culpado terá que reencarnar ao meio de espíritos aos quais devota sentimento de ódio ou vingança e carregará dívidas a serem ressarcidas. Para a melhoria moral e escalada progressiva do espírito, imprescindível conviver e reconciliar-se com os adversários, lutar com as próprias imperfeições, sofrer as provações necessárias, passar por expiações justas, resgatar as dívidas, purificar os sentimentos e aperfeiçoar as ações e serviços. A vitória espiritual e a libertação da consciência para a conquista da felicidade íntima, somente com esses processos terá resolvido o destino venturoso das almas. Olha a responsabilidade nossa. Nós vemos, através de André Luiz, através de vários espíritos que nos vêm relatar as situações espirituais, quanto muitas das vezes nós pedimos ou nós aceitamos aquela situação que já era de nosso conhecimento. E se nós aceitamos, é porque nós já estávamos, pelo menos em nosso pensamento, prontos para receber aquelas pessoas, aqueles seres que nós tínhamos consciência que muitas das vezes não saberiam aceitar as dificuldades, aceitar o rumo à melhoria, porque estavam acostumados ou estão acostumados às mordomias aparentes do lado mais negativo. Como assim nós vemos a questão das drogas? Como eles são envolvidos pela beleza, pela alegria, pela independência. Ô Cris, só um instante que eu estava numa explicação. Teve uma vez? O seu filho de 2 anos, né? Isso. Boa noite, Fátima Fará. Seja muito bem-vinda. Uma coisa muito boa. Realmente, Cris, é muito bom ter uma criança assim. Lembrando-se sempre, são crianças e necessitam de orientação, necessitam de um trabalho junto, porque somos todos vindo pelo esquecimento do passado e precisamos nos orientar nesse novo mundo a que viemos. Por melhor que seja, a criança, ela nos foi dada sob responsabilidade e devemos assumir essa responsabilidade. Mas essas que vieram serem auxiliadas para ajudar em sua melhoria moral, cabe uma responsabilidade um pouquinho maior, mas assumidas por nós mesmos.
Temos certeza que aqui temos ou outras mães, ou evangelizadoras, ou tias, primas, avós, que já viram ou passaram por situações com crianças difíceis. E, num parentezinhos aqui, quem de nós aqui também não já pôde criança difícil? Quantas vezes tivemos que sofrer na vida para mudar certos hábitos, atitudes, até mesmo palavreados. Então, nos lembremos disso ao trabalhar com essas crianças. E aqui, ó, tá vendo? Você acha, né, Cris? Então, nós podemos muitas vezes fazer nossos pais realmente receberem prêmios por saberem ter paciência e trabalhar a nossa maneira de ser. Mas Walter continua para nos dar mais orientações. Olha só, as provações do lar deu superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Gente, como essa frasezinha me dói no coração. Parece que é dado assim um peteleco no meu coração quando eu leio essa frase. Olha só, Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Até aí a gente escuta, né? Até com o ombrinho levantado. Mas se isso não se verifica, falta de possibilidade, mas de vontade. Aí a gente recebe o tapa nas costas, né? Porque como isso conhece nossos limites, Miriam, mas isso nos faz ver quanto precisamos lutar conosco mesmo para vencer. Quantas vezes, vamos ver, tem muitas mulheres aqui? Tem. Vamos para as mulheres, ó, não é discriminação não, homens, mas vamos começar pelas mulheres. Quantas vezes, não, a partir de amanhã eu vou trabalhar minha alimentação, vou fazer um regime e educarei minha maneira de comer. O único problema nisso tudo que eu falei é que esse amanhã não chega, né, gente? Aí vem os... Olha aí, ó, tá vendo? Aí vem os homens. Vou começar a caminhar, vou começar a fazer academia. Lá vamos nós. Só que esse vou começar, lembro o gerundismo que teve em moda, né? Estamos começando, mas o começo não vem nunca, só na vontade do estamos começando. Eu falo que o gerundismo tem essa vantagem, ele fica a vida inteira e não termina. Então lá vem os homens com essa. Vou dar mais atenção à minha... Este ano será... Então nós trabalhamos, falamos, nos comprometemos e aí vem essa parte que Santo Agostinho nos falou. E a vontade. Isso mesmo, Lúcia. Para a gente ver o quanto a frase que eu, quando adolescente, demorei uma eternidade para entender, que é o conheça-te a ti mesmo, que eu jurava que era um pleonasmo, é verdadeira. Quanto que a gente fala e não age.
E isso não é só a Santa Silvia aqui que está falando, não, viu? Mas é a que está vivenciando no dia a dia. Temos que lutar diariamente contra essa falta de vontade ferrenha. Daí a gente entender quando Jesus, ó raça incrédula, até quando terei que estar com vocês? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Quer dizer, viram como é que é a disposição, a vontade, a fé para vencer as dificuldades, para transportar as montanhas e para trabalhar nossas crianças? Podemos ter? Então temos. Vamos trabalhar essas nossas atitudes, essas nossas. E vem o Walter nos abrir um pouco mais o pensamento, as reflexões a respeito dessas palavras de Santo Agostinho. Os pais recebem como filhos aqueles espíritos que precisam ou merecem. Eita, nessas horas quando a gente pensa no filho ingrato, né? Eu não mereço. Ou o prático ninguém merece, né? Nada vem para a nossa vida familiar pela força do acaso, pois ele não existe. Tudo tem a lei da necessidade, do mérito. Aprovação ou da expiação. Ninguém recebe provas além das suas próprias forças de espírito. Acolhemos ao seio familiar os espíritos difíceis sempre dentro de nossas energias espirituais, a fim de criá-los e educá-los. Se os pais algumas vezes não o conseguem, é mais pela ausência da força de vontade no próprio espírito. Ai, dá vontade de chorar quando a gente ouve isso, né, gente? Olha só, você vê que tem gente que luta, vai atrás, tenta, não consegue, e a gente ouve isso. Mas a ser firme, decidida e determinada a fim de executar com amor, fé e coragem as lutas difíceis e dolorosas no cadinho familiar. É nessas horas que eu falo assim: graças a Deus que eu não sou Jesus. Ai, por quê? Será que eu ia aguentar ser cuspida, escarrada, espancada, machucada, ver todo mundo debochando, me renegando, carregar a própria cruz em que eu serei crucificada? Não, tá bom demais meus problemas, tá bom? Deixa o menino xingar, que depois a gente conversa sério. Ele também tem responsabilidade. Ele passará por essa situação. Tem hora que eu acho até que eu sou meio vingativa, assim, que eu falo assim: não se preocupe não, meu filho. Você vai chegar o seu momento. Tenha calma. Eu não estou nervosa. Porque cada um passa pela situação que propõe a outro. Se nós propomos só alegrias, vamos trabalhar e receber alegrias. Se nós damos só raivas, ingratidões, é óbvio que a vida vai nos dar isso de volta. Do desejo de quem quer que seja. Porque estamos sempre plantando. E um dia colheremos. E a próxima vem a questão do não repelir o filho difícil. Ah, meu filho dá muito trabalho, então ele vai ter que se virar sozinho. Eu não cuido mais dele, não. Deixa que a vida cuida.
Já ouviram essa frase? Ela tá aí, por aí, muita gente fala. Cleo, Fabiane, Marcelo. Eu não tinha visto o nome de todo mundo aqui, agora que eu estou vendo. Santo Agostinho nos passa. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Continuação do item 9 do capítulo 14, que eu falei que esse capítulo 14 e esse item 9 deve ser aquele que todo mundo devia ler. Ou N coisas, mas a gente comenta sempre. A gente pode não ter filhos, mas tem sobrinhos, tem crianças ao nosso redor. Trabalhamos algumas vezes em escolas, trabalhamos em transportes escolares. De alguma maneira nós temos contato com criança e nós, como exemplo, isso, nós temos uma função nessa situação toda. Foi aquele comentário inicial. Algumas vezes esses problemas despencam até na padaria próxima de casa. Quer dizer, a pessoa que atende ali na padaria, muitas das vezes recebe aquelas vibrações horrorosas de um filho desses difíceis. De alguma maneira, nós estamos sempre interligados nesse mundo, né? Exatamente, N coisas. Vamos ver. E Walter nos orienta. A vida vem de Deus, a humanidade está nas mãos de Deus. As famílias são programadas atendendo a necessidade de resgate e reconciliação, reparação entre as almas endividadas. Pela lei da reencarnação, recebemos no lar espíritos que simpatizam com os nossos sentimentos. Exemplo da Cris, né? E aqueles que não simpatizam. Exemplos milhares, que quase todos aqui podem conhecer. Desde a hora primeira do berço. Gente, é incrível essa questão. Como muitas das vezes certos pais ou certos filhos têm uma relativa ojeriza em relação àquele nascimento, de um lado ou de outro. Como muitas das vezes o amor da mãe e o do pai é que tem que trabalhar para que a criança melhore seus hábitos, seus comportamentos desde o berço. É algo assim interessante. Eu fico observando o quanto que é divinal mesmo, inteligentíssimo essa questão de esquecermos o passado e trabalharmos do zero com o nascimento daquele serzinho necessitado, daquele serzinho que nos envolve, que abrilhanta, que faz todo mundo rir, que faz todo mundo voltar a ser criança. Como esse momento é importante para todos. Dani, pode ter alguma relação com os espíritos não simpáticos. Com certeza, Dani. Com certeza. E aí vem um trabalho imenso de maridos, amigos, médicos, todos os envolvidos com as pessoas. E aí a importância de algo que até dentro da doutrina espírita mundial não é tão bem trabalhada, mas que Kardec trabalhou muito. A questão da prece. Oi, Braz, seja muito bem-vindo. Muito tempo que eu não via seu nick. Como é importante a prece, gente, nesses instantes, principalmente nesse que a Dani faz parte, as rejeições, como afloram muitas das vezes naquele instante essas situações dos esquecimentos passados.
das provas que temos a vencer. Mas é um trabalho que a prece, as vibrações que fazemos, aqueles que estão envolvidos com aqueles seres, podem trabalhar para fazer aquelas vibrações negativas serem extirpadas, serem relegadas, serem alteradas pelo amor. Daí é que nós aqui temos a nossa função nessa situação, independente de termos filhos ou não. Só por sermos seres cientes da nossa importância perante a vida recebida, é que podemos ajudar a todos esses necessitados. Seja nos nossos instantes de prece, seja nas nossas palavras, nos centros, nem sempre os que fazem as palestras, mas que encontram pessoas no caminho, antes das reuniões, após as reuniões, a conversa, quanto nós podemos desviar pensamentos, auxiliar com palavras positivas, com referências que ajudem aqueles que muitas das vezes precisam simplesmente ouvir uma palavra amiga, ou podemos auxiliar os espíritos amigos que precisam de alguém para aquele instante. Então não nos preocupemos se somos um Divaldo Franco na vida para poder dar palestras maravilhosas. Algumas vezes um sorriso no momento certo vale muito mais do que milhões de palavras. Aquele olhar que conforta, que ampara, façamos a nossa parte, mesmo que não tenhamos filhos, não é? Vamos nós. Walter continua nos falando. Vamos provar coisas, com certeza. Mas a gente tem que lembrar que muitos de nós aqui realmente não temos filhos. Mas temos uma função perante família, perante parentes. E quantas vezes ouvimos de outros colegas nossos as dificuldades que eles estão passando em seus lares. E precisamos ter o conhecimento de alguma área para poder auxiliar. Não precisamos ser expertos no assunto, mas podemos colaborar, como é o caso aí do N Coisas, né? Bem, Walter continua. São inimigos de vidas passadas que não nos perdoaram e agora, em renascendo, trazem nos escaninhos mais profundos da alma todos de repulsa. Ódio e inimizade, os quais não conseguem esconder, pois as vibrações espirituais decretam de forma concreta esta repulsão magnética entre o filho e a mãe, e entre o filho e o pai. Está aí o que a... Deixa eu lembrar, quem fez a pergunta foi a Dani Machinho, né? Ela perguntou sobre isso. Então, tá aí. Muitas das vezes nos repelimos esses filhos. Essas dificuldades, tanto com o passar dos dias e dos anos, ficando mais patente esta animosidade na fase da adolescência dos filhos. E antes da gente entrar nessa questão, vamos ver que algumas pessoas começaram a colocar aqui, né? Minha mãe teve 3 filhos, mas tem pelo menos 30 irmãos. Olha, adotados pela minha mãe. Daí que você falou que ela teve muita paciência com você, né? Olha, a Dani também falou que não, Dani, pode sufocar nada, ninguém não. Vamos abraçar, beijar, amar, mas vamos envolvê-los sempre, né? Já vai fazer um aninho? Muito bem, isso mesmo.
Mas é incrível, maiores, eu não sei se tem esses casos aqui. Nina, você tem filhos maiores, né? Então você vê que as fases, aquela fase de bebezinho, gente, eu acredito que quem já teve filho aqui, seja homem, seja mulher, fica assim encantado com o que era aquele serzinho. Certo? Como dá vontade, sim, de dar essa sufocadinha que é uma coisa bela, é uma coisa divina, é uma coisa sem explicação, que aquele ser é parte nossa, né? Mas lembremos, esse ser vai crescendo, esse ser vai sendo totalmente dependente de você para aprender, para ser orientado no caminhar, no falar, no se alimentar. Depois precisam de nós para a fase escola. Olha aí, Nina já passou por essa. Olha só. Depois, Nina, vem aquela fase em que eles querem a independência, né, Nina? Porque você já chegou do lado oposto, mas depois vem a fase daqueles que eles já estão querendo ser independentes, eles não querem mais mostrar que eles precisam da gente. Então, somos independentes. Chegamos naquela fase assim dos 6. Não, mãe, não precisa. Não precisa escolher roupa, não precisa mais me vestir. O que mais, gente, que eles não precisam? Não precisa nem dar a mão para atravessar a rua, nem para levar para a escola. Essa fase, eles fazem tudo sozinhos. Na fase da adolescência, aí chega eu falo que nem é mais no limite, é no ilimite, né? Porque aí alguns já começam a renegar. Já não querem mais saber que tem mãe, que precisam falar com mãe e se recusam a pedir alguma coisa para a mãe que acham um absurdo. Depois voltamos à fase e tudo ir atrás da mamãe. Pedir a opinião da mamãe. É cíclico, né? Acredito que a Nina já chegou nessa fase. De voltarem às mães, de dependerem das mães, dos pais, pedir opinião, de gostar de ouvi-los. Então essas crianças lindas devem ser aproveitadas demais, mas trabalhadas para que reduzam essa fase da ingratidão, reduzam essa fase da repulsa. Então, vamos trabalhar para que os filhos sempre queiram ser e estar com os pais. Mas é um trabalho que a gente precisa desenvolver. Aí vem a saída que até o N Coisa comentou. Não podemos sufocar os filhos. Não no sentido do beijinho agora dele recém-nascido, mas da criança. Ela precisa sim ser independente, mas saber que tem um ser que a ampara, que está ali para orientá-la, para acompanhá-la a todo momento. Por quê? Porque quando nós passamos nessa fase, nós vemos que as causas profundas dessas dificuldades afetivas estão situadas em vidas passadas e bem vivas nas almas que se reencontram nos laços consanguíneos. Estamos juntos agora para equacionarmos pelo amor, compreensão e humildade, fé e sacrifício, todas as dificuldades morais e espirituais que surgem no hoje. Aí entra as dificuldades, né? Aí já não são os filhos que são difíceis. Difícil é cumprir tudo isso como pai e mãe. Não devemos repelir com sentimentos de antipatia, amargura, revolta e ódio os filhos que nos dão desgosto,
e respondem com rebeldia o amor devotado a eles. Que os pais conservem uma boa compreensão do destino das almas, serenidade nas provações e coragem da fé para enfrentar os problemas de hoje, trabalhando-os com amor e humildade, prece e silêncio, paciência e esperança. Estas são as ferramentas poderosas do Espírito para realizar a tarefa maravilhosa da educação das almas no ambiente afetivo do lar. E alguns de nós já passamos por essa situação ao inverso, né? Alguns de nós aqui já pode ter passado por isso como filhos, mostrando aos pais, os pais trabalhando os irmãos. Por isso que a gente fala que esses estudos aqui nessas salas nos lembram isso, que nós somos pais e irmãos a todo momento e com muitas pessoas. É esta a questão da reencarnação. Os que são pais já foram filhos, que são filhos já foram pais, já foram irmãos, já foram inimigos, já foram amigos, e por alguma questão se afastaram e necessitam voltar, porque os vínculos do amor não têm por onde se escapar. E o trabalho do perdão é um trabalho incrível, né? Porque muitas das vezes aquele filho ingrato já teve uma situação assim terrífica nas mãos daqueles pais, e como nós não temos consciência, só podemos pedir perdão e aprender a perdoar. É aprender. Mas vamos ver o que Walter nos fala com uma análise à luz da reencarnação. E volta com Santo Agostinho, lá no capítulo 14, item 9. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. E como nós não temos certeza, Jesus nos ensinou, né? A pedir perdão, mas a perdoar. Exatos irmãos em Deus. Por isso que Jesus nos ensinou essa prece belíssima, completíssima, de todas as nossas obrigações diárias. Olhem só como Walter estuda essa parte. Os pais espíritas, estudando com seriedade... Ai, desculpem, gente, esqueci de desligar o telefone. Desliguei agora. Os pais espíritas, estudando com seriedade a doutrina espírita e conhecendo com lucidez a lei da reencarnação, saberão analisar a personalidade problemática de cada filho para avaliar de que lado o peso da justiça pesa mais e o que poderão fazer dos bons sentimentos entre as almas chamadas a conviver no ambiente familiar. Quanto mais compromissado com a lei de Deus, mais dívidas o espírito contraiu, mais provações e expiações enfrentará, mais perturbação e desequilíbrio o espírito demonstrará no relacionamento afetivo do lar. Quanto mais imperfeições carregar o espírito, mais problemas, dificuldades e contrariedades provocará no dia a dia familiar. Tudo veio por amor e misericórdia de Deus. Ninguém tem a carga de provações superior à sua aportação. Se temos em nosso grupo doméstico alguém difícil e que julgamos muito pesado, é porque pedimos, aceitamos ou procuramos os espíritos para reencontrarmos na vida corpórea e resolver pela lei do amor
e compreensão os graves desajustes de vidas anteriores. Resolvamos esses problemas com a luz do amor de Jesus, a fim de sermos mais felizes após o retorno à vida espiritual. E ele nos continua um esclarecimento interessante falando sobre compromissos anteriores. Santo Agostinho ainda: mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimento e dizei para vós mesmas: uma de nós duas foi culpada. Viram como esse capítulo 14 é interessante? Quantos de nós lemos mais de uma vez ele e só estamos no item 9, hein? Que o coração sensível da Mãe Espírita sinta a necessidade inadiável de trabalhar nas profundezas de sua alma para a reconciliação com o Espírito que nasceu como seu filho. O filho ou os filhos que criam aflições, problemas e aborrecimentos, desde tenra idade, está sinalizando as imperfeições e dificuldades que o Espírito está trazendo como herança de vidas anteriores. O trabalho, hein, gente? Caberá aos pais esclarecidos, olha a importância do estudo, na doutrina espírita se esforçarem com amor e compreensão para sanar ou diminuir as mazelas morais que estão profundamente arraigadas na personalidade espiritual dos filhos. Os problemas de cada espírito começam a se apresentar, sem dúvida nenhuma, a partir dos primeiros dias da criança no berço. Com o passar dos dias, meses e anos, a antipatia, más tendências e vícios morais vão se fortalecendo. Se os pais enérgicas evangelizadas. Daí, fique imaginando como é bom conhecermos as obras básicas da doutrina, estudarmos constantemente. Com certeza, as leituras mais leves de romances que nos ajudam a repassar experiências também são importantes. São Espíritos de Deus emprestados para que possamos, pela lei do amor, dar-lhes toda ajuda e conhecimento. Com certeza, N coisas. Mas esse conhecimento da doutrina nos ajuda muito. Nós estamos fazendo um estudo no domingo do livro Céu e Inferno. E eu falei, eu já li esse livro, já conheço aquelas histórias. Gente, mas quando nós vamos ver cada um contando a sua experiência, vendo quanto pequenos pontos da nossa vida fazem a diferença, é que nós podemos auxiliar o outro, dando indicações de como poderíamos agir. Indicações porque não podemos dizer como fazer, mas podemos repassar as experiências que vemos naquele livro. No livro que é o Espiritismo, também temos, e isso, estudar sempre, evoluir, tal é a lei, com certeza, N coisas. Passou o livro aqui agora. Mas o livro dos Espíritos, com suas questões, quanto tipo de questões você pode estudar de um lado, do outro, pegar, ver pelos títulos, ver o que lhe interessa, o que está mais voltado ao seu assunto, para a sua vida. E fora que o Evangelho e o Espiritismo, que é a cartilha de nossa vida, realmente deve ser bem estudado por cada um de nós, que nos dá um preparo melhor para responder e para repassar por essas experiências. E pelo nosso horário, Nina, não vou dar conta de terminar o capítulo porque ele é grande, ele é importante, ele trabalha todas as nossas experiências difíceis de vida, em que podemos trabalhar muito
Nós, todos aqui nessa sala, podemos trabalhar sim esses temas em nossa vida, independente de termos ou não. Oi, coisas, obrigada. E por último, nós vamos falar sobre a expiação moral. E mais tarde o nosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. Mais uma vez, Santo Agostinho, no capítulo 14, que pelo jeito, para quem é mãe e pai aí, vai ser cabeceiro. Todo dia lá na cabeceirinha, lendo esse capítulo, esse item. E para o dia a dia de nossa vida também. Porque ou somos, né? Ou seremos filhos ou pais. A ingratidão dos filhos poderá acontecer em duas situações de comportamento dos pais. Bem que a Cris falou, vai doer. A primeira, quando os pais realmente fizeram tudo em matéria de cuidados com a boa moral deles, deram orientação religiosa e ofereceram na vida familiar os bons exemplos. E aí, como é que todos nós aqui somos em matéria de filhos ou de pais? Nina, Regina, Miriam, Cris, Bruno, Dani, N Coisas, Bebela, a Lúcia, Suzy, Fátima, Fabiane. Nós somos desses que com os pais, com os filhos, com os parentes, com os colegas de trabalho, somos aquele que temos bastante cuidado, exemplificamos, trabalhamos e oferecemos isso em nossa vida familiar e profissional? Ou somos a segunda? Quando os genitores demonstraram desleixo educacional, crença religiosa com os filhos, aquela velha história, né? Depois eles escolhem. Sem uma orientação, né, gente? E agravaram tudo isso por desenvolverem no coração dos filhos as más ideias, os maus sentimentos e os vícios. É o que uma vez nós estávamos comentando aqui, quando nós estávamos vendo da nossa janela aqui, eu e meu marido, crianças em bares. Aí ele fez aquele comentário. Mas é melhor levar as crianças assim de 2 anos, 1 aninho, 3 anos, né? Para o bar, do que deixar em casa, sozinho, ou então não vou sair para me divertir. Aí, nesse ponto, você até pode ter razão. Mas o problema é o ambiente onde essas crianças estão e o que está sendo oferecido para eles. Nessas horas, meu marido falou, não morde sua língua. Porque exatamente nesse instante tinha um adulto, que não era o pai, oferecendo cerveja para a criança no colo do pai. Então eu falei, olha, viu ali? É assim o problema. Nós achamos tudo... Miriam, já vamos encerrar, falta 1 minutinho, se quiser ficar. Então nós devemos trabalhar para lembrar que cada exemplo nosso, quando criança, vai ficar naquele coraçãozinho. Pensemos nisso. E aí ele encerra dizendo, a segunda situação por parte dos pais, sem dúvida alguma, é a mais grave e que traz maiores compromissos, porque colaboraram inadvertidamente por ingenuidade e incompetência moral no desvio da vida moral dos filhos. Os pais são os pilotos morais da nave espiritual do lar. Devem vigiar bastante, a fim de não entregarem as tristes imagens
dos maus exemplos à tela mental dos filhos. Exatamente, a Lúcia, o exemplo fala mais alto. É muito bonito a gente dizer para o filho que fumar faz mal para a saúde e continuar fumando. É lindo e maravilhoso dizer para o filho os problemas do álcool e continuar bebendo. Então, vamos trabalhar a nós, para que nós sejamos um exemplo vivo para aquelas crianças que convivem conosco. E criança, gente, pode ser qualquer pessoa, dos 1 dia aos 150 anos. Porque sempre costumo dizer, nós, perante Jesus, ainda estamos aprendendo a engatinhar no mundo da nossa evolução. Exemplo da Cris, tá vendo? Uma criança que apanhou porque amassou o tubo da pasta de dente. E geralmente a gente pega o exemplo que teve. Então nós devemos discernir sempre e aprender a ensinar esse discernimento àqueles que convivem conosco. Sejamos então excelentes pais, excelentes filhos, mas acima de tudo, excelentes exemplos de vida. É difícil? É. Vamos conseguir daqui a 1 segundo? Alguns talvez sim, outros não. Mas vamos continuar trabalhando e aprendendo, como disse a Cris aqui, e como todos aqueles que participaram do estudo aqui hoje. Esperamos ter podido, o objetivo do nosso estudo de hoje, nos fazer refletir sobre o tema e semana que vem, se não for eu, uma outra colega de sala dará continuidade ao estudo desse capítulo, que ele é muito grande e muito importante. Obrigada pela atenção, que Deus abençoe a cada um aqui presente. São todos muito bem-vindos sempre. Temos várias salas de estudo. Gostaria que a Nina, se pudesse, colocasse o nosso site para que vocês possam conhecer os vários estudos que temos de segunda a domingo. E aqueles que têm crianças, no domingo, no horário de 5h30, nós estamos aqui, trabalhando com elas com linguagem. Aqui a gente tenta trabalhar com linguajar simples, porque eu acho prioritário a simplicidade. Mas, no domingo, nós estamos, então, com mais simplicidade ainda, a partir de 5h30. A idade inicial pode ser qualquer uma, mas nesse horário a idade final é de 12 anos. Logo depois temos um estudo de 13 aos 17 anos. E toda sexta tem um estudo de jovens. Quem se sentir jovens está convidado. Eu realmente esqueci o horário, acho que é 8h40, né, Nina? Eu esqueci realmente o horário. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Alguém se propõe agora a fazer a prece final? Porque você já deve estar cansado da minha vozinha, né? É a prece final. Pelo tanto de mãozinha levantada aqui, pelo jeito, farei de novo a prece final, né? Essas mãozinhas estão precisando aparecer aqui, eu gosto tanto delas. Obrigada pela presença de todos e vamos vibrar agora, num só pensamento, agradecendo, Senhor, a vida que temos, agradecendo as dificuldades que nos fortalecem. E, Senhor, ampara todas as mães e pais com dificuldades, com esses filhos que hoje nos fazem chorar perante Ti, Senhor. Usuários de drogas, de violências, de armas, dão da sua vida principal, que é a eterna, que vivenciam o dia a dia sem se importar contigo, Senhor, que lhe deu a vida. Ampara todos os seus familiares e faz com que cada um, Senhor, aos poucos, recebendo a Tua luz, o Teu amor,
Sintam-se mudar, sintam-se responsável por sua vida. Ampara acima de tudo àqueles que precisam, Senhor, de uma casa, que estão na rua. Mas sabemos que tudo isso pode ser resolvido. Cada dirigente político e empresarial desse mundo possa reconhecer que tem condições de mudar todo esse nosso planeta. Mas se os grandes não podem, nos auxilie a fazer cada segundo, cada momento, esta mudança, Senhor, em nós e com aqueles que convivem próximo a nós. Ampara, acima de tudo, a todos esses desencarnados de maneira brusca, violenta, de maneira coletiva, Senhor. Que eles sejam amparados com a Tua luz, com aqueles bons espíritos trabalhadores da Tua seara. Derrama as Tuas bênçãos sobre todas as crianças deste nosso planeta. Obrigada, Senhor, e que a Tua paz permaneça nos lares e nos corações de cada um de nós aqui presentes nessa sala. Da Silvia, da Nina Mil, da Regina, da sua família, do seu filho, da Cris e seus filhos, do Bruno, da Dani, da Jenny Coisas, Bebela, a Lúcia, a Suzy, Fátima, Fabiane e a Carmen, que acabou de chegar. Fiquem todos na paz de Deus.